ficha técnica para a confeitaria pet. Hoje eu vou falar aqui o que é e a importância de uma ficha técnica, né? A ficha técnica ela não é só usada na gastronomia, mas em diversos tipos de empresa. A ficha técnica que vai manter a padronização, vai diminuir aí as suas perdas, né? E a partir do momento que você tem uma planilha organizada, a própria planilha vai te dar diversos tipos de informação que vão reduzir muito os seus custos, né? Então, primeiramente, o que é uma ficha técnica? Como eu falei aqui, não é utilizada apenas na gastronomia, tá? A ficha técnica é utilizada pelas empresas para você poder aí ter um andamento e entender qual é o processo de produção e o detalhe daquele produto, né? A ficha técnica, ela vai servir como um guia detalhado de todo o processo dessa produção. Então, nela vai conter aí exatamente, né, descrito todo o processo e bem como vai ser o resultado desse processo. Então, se vai atender às suas expectativas. A ficha técnica, né, na gastronomia humana e na gastronomia pet, né, ela aí vai te auxiliar em toda a sua produção, desde as suas compras até o resultado do seu produto final. Uma ficha técnica, ela vai aí ter toda a descrição desse processo. Então, é a receita, Carol? Também dentro de uma ficha técnica aí. Na área da culinária, né, a gente vai ter aí sim a descrição, a gente vai ter a receita. Só que não é somente a receita, assim como a gente encontra, né, em livros, né, a gente vai ter aí a descrição até mesmo das perdas de cada tipo de produto. Então, dentro de uma ficha técnica da gastronomia, né, a gente vai ter aí a descrição de todos os itens. Mas dentro de uma ficha técnica existe o fator de correção, que é isso mesmo, a perda do ingrediente. Então, se eu preciso de 1 quilo de abobrinha, quanto de abobrinha eu preciso comprar? Lembrando, né, que cada ingrediente ele vai ter um tipo de perda. Mesmo falando aqui hoje mais exclusivo da confeitaria, acho importante falar aqui no caso da alimentação natural. Dentro de uma ficha técnica, a gente pode inserir até mesmo a perda, por exemplo, das carnes, né? Então fica muito mais fácil para quem está produzindo aí a alimentação natural ter certeza da quantidade e também manter a padronização desse produto. Então, dentro da ficha técnica da culinária, né, da gastronomia, a gente utiliza a mesma linha que da gastronomia humana, na gastronomia pet. Então, dentro de uma ficha técnica, né, cada empresa ela faz aí a sua ficha técnica de acordo com o seu processo. Eu vou até abrir uma ficha técnica aqui no meu computador para poder mostrar e poder esclarecer bem para vocês. Dentro de uma ficha técnica, você pode até mesmo colocar aí os seus custos, então ter a precificação dentro da ficha técnica. Dentro da cozinha, seja humana ou pet, né, é sempre recomendado aí a gente fazer impresso essas fichas com toda a descrição dos produtos, quantidade de cada produto, modo de preparo, e a gente acaba não inserindo aí os valores, os preços, né? Normalmente essas fichas elas são impressas, plastificadas, porque claro, dentro da cozinha aí a questão do papel, para não haver risco, né, de nenhum tipo de contágio, você poder fazer a limpeza dessas fichas técnicas sempre também. Dentro da cozinha não tem a necessidade de ter os custos. E não é só porque para as pessoas da cozinha não saberem o custo, não tem nada a ver com isso não, tá, gente? É porque esses preços oscilam muito, então fica muito mais vantajoso para você ter essas especificações do seu computador, onde você possa ir arrumar de forma muito rápida a sua ficha técnica, trocar valores, né? Assim que você já recebe aí os orçamentos das compras, tá? Então, recomendo você, quando for fazer uma ficha técnica, né, você inserir aí dentro
da cozinha apenas a receita e o modo de preparo, assim como as quantidades, né, pessoal? Para que vai servir uma ficha técnica? Tá, Carol, é a receita, claro, vai ser, né, muito mais fácil seguir a receita. Mas além da própria produção ter essa receita, né, a gente já falou aqui a questão da padronização, mas também, gente, isso vai fazer com que reduza muito as perdas, tá? Fica muito mais fácil o controle de estoque quando você tem as fichas técnicas. Você sabe exatamente qual vai ser a perda de cada tipo de produto, né? Onde você vai conseguir aí otimizar os seus custos, sempre registrando, né, essas alterações de valores. Lembrando aí que orçamentos, tá? Recomendo vocês a cada 15, no máximo 30 dias fazer essas atualizações. Os preços oscilam muito, muito, muito. E muitas vezes a gente não consegue passar diretamente, né, esse valor para os clientes. Então, a gente precisa ir medindo a porcentagem até mesmo de lucro, né? Para a gente não ter uma perda muito grande, tá? Além disso, a ficha técnica, ela vai auxiliar para qualquer tipo de controle, para você rastrear. Então, se você tiver algum tipo de problema na sua produção, seja aí no processo, né, daquele produto não sair como você imaginou, ou então, né, na pior das hipóteses, você ter um problema com um cliente, vai ficar muito mais fácil você rastrear. Então, para as auditorias, né, para a gente poder fazer as inspeções, essas fichas técnicas vai ficar muito mais fácil para a gente conseguir localizar o que pode ter acontecido, tá? Então, é de extrema importância as fichas técnicas aí dentro das empresas, tá? A gente não somente aí na área da gastronomia, mas também em outras áreas, né? Essa ficha técnica é ela que vai garantir aí total qualidade do seu produto, do seu processo. Vou abrir aqui uma ficha técnica para vocês, para mim poder mostrar de forma bem rápida, para não ter nenhuma dúvida, tá? Mas assim, a ficha técnica, como fazer uma ficha técnica primeiro, né? Você precisa aí ter todas essas informações e precisa montar uma planilha, né? A comunidade Chef de Animale, eu fiz essa planilha e outra planilha aí, quem é da comunidade sabe. Então a gente tem uma planilha aqui, mas também existe uma planilha mais específica para precificação. Mas eu quero passar aqui e mostrar, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar para vocês, deixa eu dar uma erguida aqui. Então uma ficha técnica, né, além de toda a descrição da empresa, ela vai ter aqui a descrição dos ingredientes e aqui a quantidade operacional que a gente vai utilizar para cada ingrediente, né? O legal da ficha técnica é que depois que ela é montada com todas as planilhas, ela mesmo vai passando as informações. Então, por exemplo, nessa planilha aqui, a gente só preenche os campos em branco, né? Porque esses campos aqui são todos automáticos. E o mais legal da ficha técnica, além de ter o módulo de preparo, né? Você vai ter aqui o teu rendimento de cada receita. Então, você vai saber exatamente quanto rende aquela receita e também colocando os custos aí, a gente vai ter exatamente o custo. Na minha planilha tem rendimento por receitas no quilo, rendimento em porções, qual é a gramatura de cada porção, o código, a data, o custo total dessa receita, o custo por quilo e também o custo por cada porção unitária. Então, quando a gente vai fazer uma receita, a gente sabe exatamente, né, qual é o rendimento, quantas receitas vão aí, quantos packs, né, em cada gramatura a gente vai conseguir produzir. A ficha técnica, ela vai poder te auxiliar em todo esse controle, tá? Carol, não sei mexer muito bem no Excel. Posso fazer uma planilha mais simples ou até mesmo aí, para quem não é muito do computador, de forma manual? Pode, com certeza pode, tá, pessoal? Se você ainda não tem uma planilha específica, se você está começando agora, até mesmo um caderno, tá? Um caderno com algumas receitas, alguma coisa nesse sentido, você consegue aí inserir. Esse código na planilha é referente ao quê? Esse código, tá? A gente tem
duas opções aí nesse código, Rita. Ótima pergunta. Esse código pode ser referente ao código que você vai ter aí no seu produto, né? Falando aí em questão de numeração, a gente utiliza aqui o código de sistema, tá? Então, a numeração que fica no nosso sistema daquele produto, a gente utiliza aqui. Mas também, esse código aí pode ser uma referência de lote, né? Tem algumas empresas, né, principalmente indústrias grandes, que fazem essas fichas técnicas impressas em cada lote, né? Não especificadamente no produto para ir para cliente, mas em cada lote que eles fabricam, eles têm um código. Então é uma forma aí de também você rastrear esse produto. Claro, se você é uma empresa pequena, né, você não precisa se preocupar tanto com isso. Os outros detalhes são muito importantes. Porque quando você é uma empresa pequena, normalmente o teu rastreio, né, do teu lote, ele vem a partir da data de fabricação. Então, outra coisa, né, que não tem aí muito a ver com a aula de hoje, mas peço para vocês tomarem muito cuidado aí com a questão dessas planilhas, tá, pessoal? Atualizarem elas e, mais que tudo, saber alimentar, gente, tá? Essa é o mais difícil, na verdade. Fazer uma planilha, fazer uma vez e ter ela ali é tranquilo, tá? Você alimentar isso tudo que dá muito trabalho. Se você tiver um pouquinho mais experiência em Excel, né, você pode aí fazer uma planilha específica nesse Excel, junto com as suas fichas técnicas, onde tenha todos os custos ali. Chegando dos fornecedores, você vai mudando apenas nessa planilha e ela já vai aí mudando em todas as planilhas dentro desse Excel. A gente já deixa bem organizado, porque como a gente tem uma diversidade de produto muito grande, né, para a gente conseguir manter, alimentar e ter esses orçamentos aí de forma recorrente, não, no máximo 30 dias, tá? Eu trabalho normalmente de 15 a 20 fazendo aí a alteração dos valores, mas o indicado mesmo aí é não passar de 30 dias, tá, pessoal? Ainda mais nessas oscilações aí, falando na questão de mercados, né? A gente tem bastante. Deixa eu ver aqui. A Rita. Então, criando esse código, ele serve para colocar na etiqueta também? Ou ele é para cada produto? Ele é para um produto, por exemplo, ele é para o biscoito de fígado, ele é para o biscoito de carne, tá? Então, ele referencia aí todo os produtos, né? Então, você pode fazer de duas formas. Então, você pode fazer pelo lote, esse código, ou então você pode ter pelo código do produto. A gente utiliza um sistema aqui na Chef de Animar. Então, os nossos códigos vão de 1 a 999, né? A gente tem aí a possibilidade de abrir mais, mas a gente só usa esses números, do 001 ao 999. E cada produto da loja, ele tem uma numeração. Então, é esse código que a gente utiliza aqui. É o mesmo código que a gente cadastra no sistema, tá? A gente não utiliza, por exemplo, o código de barras nesse produto, porque para nós ficou muito mais fácil aí trabalhar de acordo com o nosso sistema, tá? Então, isso já tá ligado lá na fábrica, tá ligado na loja, então ficou muito mais fácil pra gente se organizar, tá? Então, falando aqui da ficha técnica, a ficha técnica, além disso tudo, você pode colocar, né, toda a questão do modo de preparo e tudo mais. E também, aí o ponto mais importante do fator de correção. Carol, como fazer um fator de correção, né? Então, esse não é nosso foco hoje, mas não consigo fazer essa aula sem poder falar um pouquinho para vocês do fator de correção. Então, só para vocês entenderem, como eu dei o exemplo de uma abobrinha aqui. Existe já esse fator de correção pronto? Existe. Se você procurar na internet fator de correção de vegetais, por exemplo, né, você vai conseguir achar. Só que o que acontece? O fator de correção, ele depende muito de quem está manuseando esse produto, né? Então, quem está produzindo? Vamos falar de uma batata, né? Cada pessoa descasca uma batata de uma forma, certo?
Claro que a gente sempre tenta padronizar isso na indústria, que é o mais importante. Então, para você entender como funciona, gente, é muito válido vocês fazerem de início esses fatores de correção, tá? Para vocês entenderem o que é esse processo, né? E poder aí medir exatamente quanto dentro da sua produção você tem essa perda. Então, dei o exemplo aqui da abobrinha, né? Mas vamos falar de uma batata, que é mais relativo e é mais fácil para vocês entenderem. Pode haver alguns pontos estragados dessa batata, então tudo isso, né, a gente vai medir. Então a gente comprou 1 quilo de batata, tá? E vamos fazer uma conta mais fácil aqui para não se bater. Comprei 1,3 kg de batata, tá? Descasquei ela, né? Tive algumas perdas e eu fiquei com 1 kg de batata. Então o nosso fator de correção é 1,3, né? Então, como assim, Carol, 1,3? Então, se eu tinha 1,3 kg de alimento e ele me sobrou 1 kg, se a gente fizer a divisão aí, então a gente vai ter 1,3. Esse 1,3 vai servir para quando eu quiser comprar a batata para aquela receita. Então, eu preciso de 1 kg da batata já descascada. Então, eu vou ter que comprar, eu vou sempre pegar 1 kg, vou multiplicar pelo fator de correção. Então, 1 kg vezes 1,3, a gente vai ter 1,3 kg. Então, fica muito mais fácil aí para você entender e não ficar faltando produtos, né, dentro da sua confeitaria aí, pet. Então, importante você ter essa medida para não ter desperdício, não comprar produtos a mais e também não comprar aí essa matéria-prima a menos, tá? Então, esse fator de correção, por que eu digo que é interessante vocês fazerem? Primeiro, você faz algumas vezes, depois isso daí vai entrando na sua cabeça de forma muito prática. E também você vai conseguindo padronizar, principalmente se você está iniciando agora, você vai conseguindo padronizar para que outras pessoas, outros funcionários aí que você vão contratar, saibam e demonstrem aí esse processo. Então, é uma forma aí de você ter a padronização dos seus produtos, né? Então, você registrando todas essas etapas, todo esse processo, a ficha técnica, ela vai permitir aí que você visualize, que você saiba exatamente qual foi o erro daquela produção, né? E você vai ter uma maneira bem mais consistente aí de manter esses detalhes na sua confeitaria pet, né? Principalmente para que você tenha o produto final que você deseja. Você também vai ter aí esse controle de qualidade dos seus produtos, né? Então, ela vai facilitar, pois ela vai definir, vai documentar todos os parâmetros ali para que aquele produto saia, né, de acordo com o padrão de qualidade aí que vocês estão esperando. Outro ponto importantíssimo, né, a otimização dos custos. Como eu já falei aqui, você registrando todos esses gastos, né, ela vai aí conseguir identificar também oportunidades para você fazer troca de produtos, para você poder aí oferecer, conseguir criar novos produtos que sejam a um custo ou um lucro que seja interessante para você. Então, dentro dessas fichas técnicas, a gente consegue aí medir melhor, tá? A questão aí dos controles, principalmente na troca de ingredientes. Muitas vezes eu, fazendo fichas técnicas de produtos, fiz várias trocas, seja de uma farinha, de uma gordura, enfim, né? Para poder aí, mais que tudo, deixar esse produto atrativo para o cliente em questão de valores, deixar nutricionalmente adequado e também para facilitar a nossa produção. Nunca esqueçam da produção, tá? Lembrem que a ideia é nem sempre aí a gente, né, como pet chef, estar dentro da cozinha, né? A gente vai ver todo esse processo. Então, para você poder passar para outras pessoas produzirem, né, tendo a ficha técnica e seguindo aí toda
esses pontos, você vai conseguir ter uma padronização e uma perda de ingredientes, redução de custos e aí mais que tudo poder rastrear esse tipo de produto. Então quando a gente fala aí da questão das inspeções, é claro que, né, o objetivo aqui é que a gente não chegue nesse ponto, né, mas a gente precisa, tá, estar aí dentro da... a gente não quer fazer auditorias, inspeções, né? Mas pode acontecer. E quando você tem essa segurança de ter toda essa documentação, de ter todo o controle do processo, é muito gratificante, tá, gente? A gente demorou para conseguir aí ter realmente a padronização. A gente trabalhava num lugar muito pequeno, com muita gente, né? A Chef de Animale cresceu muito rápido, então a gente teve que se reestruturar todo, e a ficha técnica, a partir do momento que a gente implantou ela, sempre existiu ficha técnica desde o início, tá? Mas quando a gente realmente implantou ela, alimentou, foi quando a gente conseguiu organizar toda a nossa produção, tá? Então vamos ver aqui perguntinha. No caso, temos que acessar todos os dias, pois todo dia os produtos aumentam, né? Então, Rita, não vai ficar viável, né? Você todo dia mexer em todas as planilhas, de todas as fichas técnicas. Então, minha recomendação é de 15 em 15 dias, nunca mais que 30 dias, tá? Então, por quê, gente? O que acontece? A gente tá vendo aí o aumento dos preços, como a Rita falou, né? Quase que diariamente aí a gente tem alteração de valores. Mas como que você vai aumentar diariamente o produto para o seu cliente? Muitas e muitas vezes você precisa aí segurar um período e você acaba tendo uma margem de lucro menor. Acontece bastante, tá, gente? No ramo geral da gastronomia, não tô falando só da confeitaria pet, não. O que acontece? Eu não consigo repassar esse valor de imediato para o meu cliente, assim como o mercado faz, né? Ele recebe um produto mais alto, ele já repassa para o cliente, porque a gente acaba perdendo bastante clientes dessa forma. Então imagine a cada semana eu aumentar 20 centavos no preço do meu biscoito, no produto final. Então por isso que a gente precisa ter sempre as atualizações. A gente atualiza os preços aqui da Chef de Animale de 6 em 6 meses ou uma vez por ano, no caso dos planos mensais, para vocês terem uma ideia. A gente não repassa aí, todo esse aumento para o cliente de forma direta, mas a gente já conta com isso. Então, nossa margem de lucro, né, quando a gente vai fazer um orçamento aí para um cliente, a gente coloca 2 a 3% a mais, por causa exatamente desses aumentos aí que oscilam muito e muito, muito. No caso da alimentação natural, né, para planos é apenas uma vez por ano que a gente faz essa alteração, exceto de uma matéria-prima, por exemplo, né, sei lá, tô trabalhando com rã e ela aumenta 50% de um dia para o outro. Aí nessa situação, né, sendo a matéria-prima mais cara do meu produto, aí é inevitável, porque senão a gente vai ter desperdício, né? Mas os planos mensais acaba tendo uma tranquilidade um pouco maior, uma vez que o volume também é maior, né? São 30 porções por mês. Então você consegue, além do plano de você manter sem ter prejuízo, você consegue aí com que outros produtos da loja você consiga um lucro menor, principalmente nos planos, né? Porque quem tem planos de alimentação natural normalmente aí não leva somente o plano, mas sempre leva petiscos e demais itens da loja. Então você acaba ganhando um pouquinho mais nesses itens. Mas é importante sempre você ter esse controle, tá? Eu tô passando algumas dicas aqui, mas sempre lembrando que deve ser adequado ao seu negócio. Então, se para você acha interessante fazer essa mudança a cada 3 meses, por exemplo, né? Você pode aí fazer essas tentativas, mas já falo para você, não troquem todos os mesmos valores, já trabalhem com uma margem de segurança um pouco maior, para que vocês não repassem então diretamente para o cliente, tá? Mesmo todo mundo
sabendo esses aumentos de preços do mercado, né? É bem complicado, assim, você pode muitas vezes acabar perdendo um cliente por poucos centavos, né? Então, controlem bem. Os alunos da comunidade têm, além de ficha técnica, tem aí toda a planilha de precificação para que a gente não tenha prejuízos em detalhes que muitas vezes as pessoas não dão importância, como luz, água, embalagens, né, impostos. Então tem uma série de fatores aí que devem ser levados em conta. Essa história de vezes 3 em qualquer produto que seja de gastronomia, de culinária, é uma grande bobagem, tá, gente? Então tomem muito cuidado. Muitas vezes, até estava conversando com uma aluna esses dias e ela estava me contando que ela mudou o valor dos bolos dela, teve um aumento aí bem significativo de 25%, 30%, devido a embalagens, né? Ela falou que fez esse aumento porque ela queria colocar uma embalagem mais bonita. Então, o custo dela do bolo, para vocês terem uma ideia, estava sendo de 13, 14 reais, tá? Dependendo do sabor. E a embalagem dela tinha o custo de 12 reais. Então, a embalagem tem o mesmo custo praticamente que o produto. Carol, não pode fazer isso? Gente, se eu falar para vocês que ela está vendendo 3 vezes mais, fez os aumentos, colocou a sua embalagem e está tendo uma venda bem maior. Então o problema não é fazer esse aumento, mas o cliente, ele precisa ver aonde está esse aumento. Então, muitas vezes você mudando a cara do mesmo produto, você consegue um lucro bem maior, tá? Então, são detalhes. Aprendam como funciona melhor para vocês. Depende muito da cidade também que vocês estão, né? Então entendam bem a demanda que vocês estão trabalhando, tá? Muito obrigada pela companhia. Amanhã à tarde a Betina vai estar aqui, a gente vai ter mais uma aula. E no sábado eu também venho com algumas aulas, eu venho com uma aula para vocês e a Betina com outra, tá? Então, só falar aqui, para mim lembrar qual é o tema da Betina, para falar para vocês. Eu no sábado aí a gente vai ter uma live meio-dia, tá? Tô tentando mexer no Instagram do computador, faz tempo que eu não mexo, às vezes eu me dou uma perdida aqui, mas já me achei. Então, só pra lembrar aí, a gente teve muito conteúdo essa semana, né? Tem bastante gente aí entrando pra comunidade. Os últimos dias, a gente tá aí mostrando pra vocês um pouquinho, né? Só um tico todo o nosso conteúdo de uma maneira bem formal, pra gente poder conversar, pra vocês poderem entender e também conhecer um pouquinho mais o nosso trabalho. Amanhã, Betina vai falar como começar um negócio na alimentação pet com 5 mil reais. Então, pra você que está iniciando, tá? Betina, gente, a Betina estuda muito. Eu acho engraçado que as pessoas até mesmo discutem, né, a questão aí. Fala do abacate, fala do tomate, fala do pimentão. As pessoas vêm com armas na mão aí, querendo discutir. A Betina estuda muito, muito mesmo. Então, ela é a pessoa ideal para você que está começando a aprender aí sobre nutrição pet, sobre benefícios de cada matéria-prima. Então, a Betina amanhã vai fazer essa live aí para você que está querendo começar a investir com 5 mil reais para abrir um negócio na alimentação pet. No sábado, vai ter as opções de ingredientes com baixo teor alérgico na confeitaria pet comigo, meio-dia. Então, para você que está iniciando, quer saber aí quais os principais ingredientes que podem dar alergia nos pets, né? É comigo no sábado, meio-dia. E no sábado ainda, a Betina, às 6h30 da tarde, ela vai contar um pouquinho da história da chefe de animais. Então, bastante conteúdo, muita informação. Lembrando que o carrinho está aberto, parcelamento aí para vocês.
todas as opções para que todo mundo possa entrar nesse universo da confeitaria pet e da alimentação natural. Muito, muito obrigado pela companhia. Tenha uma ótima quinta-feira e até amanhã. Beijo!